Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 27 de março de 2019, mais um dia que o nosso Salvador nos deu, então vamos nos alegar nele, né? E hoje eu gostaria de dar continuidade a refutar os vídeos do Eli Soriano, né? E o título desse vídeo hoje é Basta crer em Jesus para ser salvo? Né? Esse vídeo ele tem 8 minutos e 37 segundos. Então vamos começar no vídeo, né? Assistir o vídeo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se tá legal aqui. Opa, desculpa aí o barulho aqui, amados. Peraí. Opa. Opa, sim, acho que assim tá ótimo, amado. Perfeito, amados. Então vamos começar, né, no vídeo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer de Jesus é incondicional ou é condicional à salvação? Porque nós encontramos em Atos também, dos Apóstolos, Atos 16, o carcereiro perguntando a Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. Amados, ele perguntou aqui se o crer no Senhor Jesus é o suficiente para ser salvo, porque estava abaixo, eu esqueci de aumentar aqui o volume, tá? Então deixa eu voltar aqui só para vocês ouvirem direitinho o que ele perguntou, tá certo? Então eu vou voltar aqui. Pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer de Jesus é incondicional ou é condicional à salvação? Porque nós encontramos em Atos também, dos Apóstolos, Atos 16, o carcereiro perguntando a Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será... Amados, preste atenção numa coisa aqui que eu tô lendo aqui, ó. Nós pregamos o evangelho grátis. Nós não vendemos DVDs ou quaisquer outros materiais. Será mesmo que ele prega o evangelho grátis? Vamos ver, porque veja, a oferta não é grátis, né? Então é isso que a pessoa tem que entender. Ele não prega o evangelho grátis, ele cobra dízimo disfarçado de oferta, só que a pessoa dá o quanto ela quiser, mas na verdade isso é um dízimo, ou seja, um dinheiro, uma oferta que é dado, que é para ajudar os santos, os separados, que são a igreja, que somos nós, mas ele cobra na igreja dele, no templo dele. Então vocês veem que isso aqui já é uma mentira, né? Nós pregamos o evangelho grátis. Mentira, ele não prega o evangelho grátis. Ele não prega, ele cobra para pregar. Então, se ele pregasse o evangelho grátis, ele não iria arrecadar oferta no templo dele, onde o Altíssimo não habita. Vamos continuar. Será salvo tu e a tua casa. Eu queria saber do irmão Brother Eli, como que ele vê essas passagens que Jesus dizendo que Jesus diz em João que somente o crer já bastava para a salvação, e Paulo reitera isso em Atos 16. Eu queria saber do irmão como que o irmão vê essa situação. I want to read the book of Psalms 119, 160. Eu quero ler o versículo de Salmos 119 e 160. A soma da tua palavra é a verdade. Qual é a verdade? A soma da tua palavra. Menos uma não pode. Acrescentar uma não é verdade. Vamos ler 26:2, Jeremias. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mando que lhes fales, não omitas uma só palavra. Amados, vejam bem, ele colocou esse versículo aqui de Jeremias 26:2, justamente para entender que a pessoa que crê em Yahushua, ela tem que ir na casa do Senhor, ou seja, ela tem que ir num templo, tá? Ele colocou isso aqui tipo assim, a pergunta foi, basta crer em Jesus para ser salvo? Foi a pergunta que o irmão fez para ele, tá certo? Então, a resposta é sim. Se você crê que você crê em Yahushua,
tá? E você crê em Yahushua, então quando você crê em Yahushua, você passa a ser o templo, isso é crer. Então, se você crê em Yahushua, você passa a ser o templo, você crê que ele é a palavra, você crê que ele é o pão vivo que desceu do céu, então isso já te faz salvo por quê? Porque você está andando no caminho que é Yahushua, então aquele que anda no caminho de Yahushua, ele será salvo, né? Vai ser salvo, será salvo por quê? Porque não está mais no engano, será salvo do engano da religião e será salvo para a vida eterna, aquele que é o templo, tá certo? Porque quando a gente crê em Yahushua, o que é crer em Yahushua? É crer, primeiro, que Yahushua, ele veio entre nós em carne, tá certo? Ele habitou entre nós, ele nunca pecou, ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, tá? Foi à direita do Pai, onde ele está à direita do Pai, e ele enviou o Espírito Consolador, que é o Espírito que habita em nós hoje. Então, quando a gente crê, né? E a gente crê que ele é o caminho, e a gente vai a Yahushua, que é o caminho, ele nos leva ao Pai, porque a Escritura diz, eu sou o caminho, ele mesmo disse, Yahushua, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando a gente vai a Yahushua, Yahushua nos leva ao Pai. Então, o Pai nos sela no Espírito, nos lava no entendimento, tá certo? O Espírito passa a habitar em nós, mas passa a habitar naquele que crê que é o templo. Isso já assim, já basta para a gente crer, né? Para que nós sejamos salvos. É crer em Yahushua e crer que nós somos o templo, tá certo? E a gente não precisa ir a templo para ser o templo. Só que aqui o Eli Soriano colocou esse versículo para poder dar a entender de que a pessoa tem que crer em Jesus, né? Como ele fala Jesus, a pessoa tem que ir a um templo para crer em Jesus, tá certo? É isso aí que ele está induzindo. Só que Jeremias, amados, ele era um profeta de Yarro. Ele não era profeta de Terrom, porque nós temos dois deuses na Bíblia, tá? Que foram ocultados nomes de Yarro, que é o Deus verdadeiro, e de Terrom, que é o Deus falso, tá certo? Só que eles colocam Senhor e Deus para a pessoa pensar que está se referindo somente a Yarro. Porque os líderes religiosos, eles falam que só existe um único Deus, mas não é verdade. Tanto que Yahushua, ele disse que há um só Deus verdadeiro. Há um único Deus verdadeiro. Então, se Yahushua disse isso, é porque existe o Deus falso, tá certo? Então, essa casa aqui, como está dizendo aqui, assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Aonde é essa casa do Senhor? Essa casa do Senhor era a cidade de Jerusalém. Essa era a casa do Senhor, tá certo? A qual Jeremias estava se referindo. Por quê? Porque o templo, até mesmo o templo de Salomão, quando ele edificou, ele não edificou o templo para Yarro, o Deus verdadeiro, o Deus luz, porque Yarro é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele edificou o templo para Terrom, o Deus morte. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo, amados. Eu tenho que mostrar para que as pessoas possam entender e ver que existem dois deuses, tá? E que o Deus que habita nesses templos é o Deus das trevas, não é o Deus da luz, o Deus que é luz, e nele não há trevas nenhuma, tá certo? Então aqui vocês podem ver, aqui ó, em 2 Crônicas 6, está dizendo aqui Salomão. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Quem é esse Senhor que disse que habitaria nas trevas? É Terrom. E eu te tenho edificado uma casa para morada, em um lugar para sua eterna habitação. Essa casa, esse templo que Salomão edificou, foi para o Deus das trevas, Terrom, que habitaria nas trevas, e que ele é trevas, e que ele habita nas trevas. Ele não pode habitar na luz, porque ele não é luz, ele é trevas. E da mesma forma, Yarro não habita nas trevas, porque ele é luz e nele não há treva nenhuma, tá certo? Então aqui, ó, e aqui está dizendo aqui, ó, mas, na verdade, aqui ele já está falando de Yarro, veja, mas, na verdade, habitará Yarro com os homens na terra, eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho te edificado,
Tá certo? Então, vocês vejam que o templo, essa casa que Salomão edificou, esse templo, não foi para Iarro, mas foi sim para Terrom. Então, essa casa aqui do Jeremias, porque o profeta Jeremias, ele era profeta da parte de Iarro. Tá? Então, Iarro, ele não habita, ele nunca habitou em templos feitos por mãos humanas, ele não habita. Tá certo? Ele nunca habitou, ele não habita. Quem habita nos templos de pedra é Terrom, Deus das trevas, tá certo? Então essa casa aqui está dizendo da cidade de Jerusalém, tá certo? Não é da casa, tanto que você pode ver aqui uma coisa, vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu colocar aqui, porque eu não me lembro onde está esse versículo, esse capítulo aqui da Bíblia, ó. Alegrei-me quando me disseram. Para vocês terem uma ideia de que o que eu estou falando é verdade. Vamos à casa do Senhor. Esse versículo aqui é muito assim lido pelos líderes religiosos. As pessoas botam esse versículo assim, de uma forma tipo assim, não a casa do Senhor, a casa do Senhor, mas a casa do Senhor, na verdade, somos nós, tá certo? Então deixa eu colocar aqui para vocês, ó, Salmos 122, tá certo? Que tá escrito isso. Então vamos lá. Esse aqui, ó, veja bem. Sim, deixa eu botar aqui para vocês, olha aqui. Esse aqui é o Deus das trevas, tá certo? O Deus das trevas que Davi estava descrevendo, porque Davi, ele também foi enganado. Daqui a pouco a gente lê o Salmo 122 para vocês verem. Veja bem. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim, voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando os céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Então vocês estão vendo aqui que esse Deus aqui é o Deus das trevas, é o Deus que habita nos templos, porque Iarro é luz e nele não há trevas nenhuma. Então aqui, vocês vão ver aqui qual é a casa do Senhor que Davi está se referindo aqui. Olha aqui. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas. Ó Jerusalém! Ó Jerusalém! Qual é a casa do Senhor? Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, ou seja, para agradecer ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Iarro, buscarei o seu bem. Então, qual é a casa do Senhor que Davi estava se referindo? Era a cidade de Jerusalém. Até porque Davi, ele não viu o templo de Salomão, certo? Davi, ele queria construir um templo para Iarro, para poder guardar a arca da aliança. Tá? Só que ele falou com o profeta Natã, e o profeta Natã falou que seria uma boa ideia, mas o profeta Natã deu a opinião dele como pessoa, tá? Só que o anjo da parte de Iarro falou para Natã, para falar para Davi, que não era para ele construir templo nenhum, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e entendeu? Ele habita de tenda em tenda. Tá? E que ele iria suscitar um da descendência de Davi para poder edificar o templo. De quem que ele estava falando? Ele estava falando de Yahushua, o nosso Salvador, né? Que o sistema colocou como Jesus. Só que não era... ele estava falando de Yahushua. Só que o Salomão pegou e fez o templo e disse como se... O Natã tinha dado o recado que fosse Salomão, mas não foi Salomão, foi Yahushua, ele está falando de Yahushua. Então Davi, ele não chegou nem a ver o templo de Salomão, porque quando Salomão edificou o templo, Davi já era morto,
Tá certo? Então vamos voltar aqui só para vocês verem a maldade dele. Aqui a casa do Senhor que ele está dizendo, tá? Não é o templo de pedra, mas é a cidade de Jerusalém, porque o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e ele não habitou no templo, né, como a gente leu em 2 Crônicas 6, que o templo, aquele templo de Salomão, foi o templo feito por Deus das trevas, tá certo? Então vamos continuar. So it is not Peraí. Aqui, ó, eu não li tudo aqui, ó. Assim diz o Senhor, ponte no ato da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Aonde é a casa do Senhor? Jerusalém. Tá certo? Todas as palavras que te mando, que lhes fales, não omitas uma só palavra. Tá certo? Isso aqui foi Iarro que falou por intermédio do anjo. Tá? Que deu o recado para o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias transmitiu ao povo. Só que esse ato da casa do Senhor se trata da cidade de Jerusalém, tá certo? that one word be taken from his words. Então, não é a vontade do Senhor que uma palavra sequer seja tirada de suas palavras. And God does not allow also to add a word. Assim como Deus também não permite que seja adicionado uma palavra. 35:6 Provérbio. Toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. So, if you add something, that will be mentira. Então, se você adicionar alguma coisa, vai ser mentira. If you Assim como take se você something, tirar alguma coisa, mentira. vai se tornar mentira também. Sim. The truth is Então, a verdade é, a soma da tua palavra é a verdade. So it must be complete. então deve ser completo. It is true that the Apostle Paul said that anyone who believes will be saved. Verdade que o apóstolo Paulo disse que qualquer um que crer vai ser salvo. It is also in the book of John that God gave his begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish. Assim como também está escrito em João 3,16 que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça. See, the word crer there is present progressive. It is not past tense. A palavra crer aí é presente progressivo, presente contínuo, não é passado. See, if you continue to believe, Se você continua a crer, what is needed? o que é necessário? 8:31 João. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. He's talking to the Jews that already believe in him. Então ele está falando com os judeus que já creram nele. See, what did he say? E o que ele diz? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Amados, aqui Yahushua disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, tá? Então tem que permanecer na palavra que é Yahushua, tá? Porque Yahushua é a palavra. Só que o Eli Soriano aqui, ele está dando a entender, por que ele colocou ali aquele versículo de Jeremias 26:2? Que ele dá a entender de que a pessoa para crer em Jesus, tá? Para ser salvo, ela tem que estar num templo, tá certo? E ela não tem que estar em templo, ela tem que permanecer na palavra Yahushua, tá certo? Ela tem que permanecer no caminho Yahushua, não é no caminho de um templo de pedra onde o Altíssimo não habita, não é um líder religioso se denominando um pastor, um padre, um guru, um pai de santo, que a pessoa vai ser salva. Não, a pessoa é salva quando ela reconhece que ela é o templo, quando ela reconhece que Yahushua é o caminho, quando ela reconhece que Yahushua é o pastor, quando ela reconhece que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, quando ela reconhece que Yahushua é água viva, é água limpa, é água viva que nos limpa, que nos purifica e que nos lava de todo pecado. Tá certo? Então, isso é no entendimento, não é nada físico, não é nada assim de lei, mas é no entendimento, tá certo? Então, aqui a Yahushua está dizendo bem claro, tá?
Dizia, pois, Yahushua aos judeus, ou seja, aqui está os judeus, mas é o povo, tá? Que nele creram, ou seja, que nele creram, a pessoa creu em Yahushua, então ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes no que eu ensino, se vós permanecerdes no entendimento do Espírito, de andar no Espírito, verdadeiramente sois meus discípulos, tá certo? Então, as pessoas são discípulas de Yahushua quando eles seguem Yahushua. As pessoas não são discípulas de Yahushua quando elas seguem um líder religioso. As pessoas não são discípulas de Yahushua quando elas vão num caminho, num templo de pedra onde o Altíssimo não habita. Porque o Pai não habita nesses templos feitos por mãos humanas, nem tampouco o Filho. Porque o filho, ele está junto com o pai e ele está no mesmo entendimento do pai. Então, se o pai e o filho não habitam ali, muito menos o espírito de Yah, tá? O espírito de Yah, por quê? Porque o pai é espírito, ele é espírito. Então, se o pai não habita ali, ele não vai habitar nem espírito, porque ele é o espírito. Tá certo? Então é isso que as pessoas têm que entender. Só que o que o Eli Soriano está dando a entender aqui de uma maneira maliciosa, né? Que as pessoas que estão presas no sistema, não dá para ver a maldade, a malícia dele, tá certo? Mas o que eu estou vendo aqui é que ele está dizendo, tipo assim, ele botou o templo, como quer dizer, para você crer em Jesus, você precisa estar num templo de pedra para você crer. E não é isso que Yahushua disse. Ele disse aqui mesmo, ó, se vós permanecerdes na minha palavra. Tem outra versão que diz, se vós permanecerdes em mim. Tá certo? No meu ensinamento. Quer ver só? Deixa eu ver aqui, João 8:31, para ver aqui, em outra versão, como está escrito isso. Tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, amados. Vamos ler esse João 8. Vamos ler esse João 8, porque o Eli Soriano, ele tem mania de botar versículos isolados justamente para deturpar o que está escrito na Escritura. Então vamos ler. E Yahushua, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Veja bem, esse templo aqui que ele tornou para o templo, não é que ele foi dentro do templo, é que o templo naquela época era um templo enorme, ele estava no pátio do templo. Aqui eles colocam como que ele estava no templo para dar a entender de que ele foi a um templo, tá certo? Mas só que ele não foi a um templo, ele no templo assim, dentro do templo, tá certo? Ele estava assim, tipo no pátio do templo, porque só quem entrava no templo naquela época, dentro do templo, tá? Era os sacerdotes. Aqui também tá a mesma coisa, ó. Essa aqui é a versão internacional. E Yahushua, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, tá? Só que esse templo é do lado de fora, não é dentro do templo. Ele estava no pátio, tá certo? Porque quem ficava dentro do templo era só os sacerdotes naquela época, tá? Vocês podem pesquisar isso que vocês vão ouvir. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Eles disseram a Yahushua, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Yahushua inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Veja bem, quem perguntou isso foram os mestres da lei, ou seja, foram os sacerdotes daquela época, porque eles queriam uma armadilha para poder acusar Yahushua, para matar ele. Veja bem, quem matou Yahushua foram os sacerdotes daquela época. Tanto que quando Yahushua foi preso, quando Judas ele traiu Yahushua por 30 moedas de prata, tá? Ele foi levado para o sumo sacerdote, na casa do sumo sacerdote. Vocês podem ler isso. E aí, os sacerdotes davam um tapa na cara dele e falavam assim, adivinha quem é que te bateu? Para vocês verem que quem fez isso tudo com Yahushua foram os líderes religiosos, porque quando ele pregava no pátio do templo, que ali não era dentro do templo, era no pátio,
Quando ele derrubou as mesas dos cambistas, aquilo ali, ele derrubou, foi no pátio do templo também. Ele não entrava no templo, ele estava no pátio do templo, tá certo? Então, quando ele derrubou aquelas mesas, e ele falava, não façais da casa de meu pai comércio, essa casa de meu pai que ele estava falando, ele estava se referindo não ao templo de Salomão, mas ele estava se referindo, primeiro, à cidade de Jerusalém, que era a casa de Arro, ele estava se referindo à cidade de Jerusalém, tá certo? E ele estava também se referindo à igreja, os templos que são pessoas, tá certo? Então por isso que ele falou, não façais da casa de meu pai comércio. Por quê? Porque aqueles cambistas, eles vendiam os animais, pombinhos, as coisas, para poder oferecer sacrifícios. Ou seja, eles estavam fazendo comércio ali, tá certo? Porque eles tinham que cumprir a lei, porque Yahushua ainda estava na lei ali, tá? Só que ele se indignou porque ele estava fazendo comércio, estava vendendo aquilo ali, ganhando lucro para a pessoa pedir perdão pelos pecados. Então, por isso que ele disse, não façais da casa de meu pai comércio. Só que a casa do pai dele, somos nós que ele estava se referindo, e também o templo de Jerusalém, porque era a casa e não o templo de pedra de Salomão, tá certo? Então aqui, vamos lá. Visto que continuaram a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Yahushua ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Yahushua pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Yahushua. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Yahushua disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja isso, ele está dizendo em seguir a ele, tá certo? E não a ir a um templo de pedra, mas é a seguir a Yahushua. É isso que ele está falando. Vamos voltar aqui só para vocês verem aqui o que ele botou aqui, ó. Dizia, pois, Yahushua aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Aqui é se permanecer em Yahushua, não é permanecer num templo de pedra onde o Altíssimo não habita. Porque quem permanece num templo de pedra onde o Altíssimo não habita, não está em Yahushua. Então não está salvo. Tá? A verdade é bem clara, a verdade é essa. Quem está num templo de pedra, indo a um templo de pedra, pensando que estão salvos, não estão, amados. Não se enganem. Vocês serão salvos se crerem em Yahushua e se passar a ser o templo e largar o templo de pedra onde o Altíssimo não habita. Tá certo? Então vamos lá. Falando novamente ao povo, verso 12. E Yahushua disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Yahushua, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e sei para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Veja isso, eu estou com o Pai que me enviou, tá certo? O Pai enviou ele, e ele estava com o Pai, tá? Não é que Yahushua é o Pai, e Yahushua é o Filho, e o Pai é o Pai. O Pai é um e Yahushua é outro. Veja que ele sempre fala isso. Tá? Se Yahushua fosse Deus, ele iria dizer, eu sou Deus. Ele não disse isso, ele disse, mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês, na lei de vocês. A lei de quem? De vocês, não é dele. Tá certo? O que a gente tem que entender é que os 10 mandamentos Yahushua deu a Moisés, e esses 10 mandamentos ele dava assim, era assim, resumido em 2, né? Porque era assim, o amor ao Pai, não ter outros deuses além do Pai,
né? Além de mim, né? Não terás outros deuses. E o amor ao próximo, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, entendeu? Não cobiçarás o que é do teu próximo. Então isso tudo estava relacionado ao amor ao próximo, tá certo? É o amor ao pai e ao amor ao próximo, tá? Então a lei não foi do pai, a lei veio de Terrom que deu as leis. Tanto que na lei acima a gente leu que na lei de Moisés diz, ou seja, não é a lei de Moisés, é a lei de Terrom que Moisés transmitiu. Só que diz na lei de Terrom que Moisés transmitiu, para vocês entenderem, diz que se uma mulher foi pega em adultério, ela tem que ser apredejada. Tá certo? Então essa era a lei. Então aqui, por isso que ele diz, na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Tá? Olha isso. Então lhe perguntaram, onde está o Pai? Respondeu Yahushua, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceria meu Pai. Ele está falando isso para quem, amados? Para os líderes religiosos daquela época. Tá? Ele está falando isso para os líderes. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo. Olha isso. Aqui está dizendo no templo. Que é que estava lá no pátio do templo também. Eram esses religiosos que estavam no pátio do templo. Porque Yahushua, ele nunca entrou no templo. Tanto é que tem um versículo que fala isso. Quer ver só uma coisa? Deixa eu ver aqui, procurar aqui para vocês. Peraí, para a gente continuar aqui essa leitura que eu estou sentindo de ler essa leitura com vocês, tá? Mas vou aqui colocar aqui, peraí, Jesus nunca foi ao templo. Vamos ver aqui. Porque tem um versículo que fala sobre isso. Não, nunca esteve no templo. É porque esse templo aqui, amados, mas tem um versículo que fala isso. Jesus nunca, ou então Deus, peraí. Não é templo, você está entendendo? Porque Yahushua, ele não está em templo feito por mãos humanas. Jesus não esteve no templo. Eu não me lembro mais onde está escrito isso, gente. Que tem um versículo que fala sobre isso, que Jesus nunca entrou no templo. Aqui, ó. Não achei esse não, mas tem esse aqui, ó. Veja bem. Ele sempre pregava contra o templo, ó. Aqui, ó. Yahushua tinha saído do templo e estava indo embora sozinho. Esse templo, vocês têm que entender que não é o templo. Era o pátio do templo. Porque o templo era grande, era bem grande. Então, era assim um pátio. No templo e tinha o templo dentro desse pátio. Então, ele ficava do lado de fora do templo, mas era o pátio. Tá certo? Então, aqui, ó. Yahushua tinha saído do templo e estava indo embora sozinho quando seus discípulos se aproximaram dele para lhes mostrar as construções do templo. Yahushua, porém, lhes disse, vocês estão vendo tudo isto? Eu lhes digo que não ficará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. Então vocês vejam que Yahushua, ele sempre pregou contra o templo. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito, morada da sua habitação, tá certo? Então vamos ver aqui. Então vocês estão vendo que Yahushua, ele não... Eu estava nesse. Yahushua, ele está dizendo aqui, o Eli Soriano está dizendo que para você crer em Jesus, né, que ele fala Jesus, você tem que estar na casa de Deus, ou seja, você não tem que ser a casa, né, a casa do Altíssimo, você tem que estar na casa de Deus, num templo de pedra onde o Altíssimo não habita. E aqui, Yahushua, ele está dizendo que você tem que permanecer nele, tá certo? Então vamos voltar aqui para vocês verem o que Yahushua está dizendo, né? Que ele é a luz do mundo, entendeu? Porque ele é a luz do mundo e nele não há trava nenhuma. Então vamos continuar aqui. Veja bem, ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Essa oferta aqui também, amados, já era uma coisa errada, tá certo? Por quê? Porque no templo lá, no pátio, eles colocavam a oferta para o templo, sendo que a oferta, segundo o que Yahushua ensinou e os apóstolos ensinaram, era para ajudar o templo que somos nós, casa do Altíssimo.
tá certo? Que são nós pessoas e não um templo de pedra, tá certo? Então vamos lá. Mais uma vez, Yahushua lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou. Ou seja, hoje, amados, as pessoas não creem que Yahushua é. As pessoas que estão no templo de pedra. Por quê? Porque se as pessoas crescem que Yahushua é o caminho, que Yahushua é a verdade e a vida, que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, que Yahushua é a água viva, que Yahushua é o caminho, que Yahushua é o pastor, tá certo? Elas estariam em Yahushua. Então aqui Yahushua está dizendo que eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. Ou seja, as pessoas não creem que Yahushua é, elas precisam ver um líder religioso, ao invés de crer que Yahushua é o pastor, elas precisam de ir a um caminho de físico, a um templo de pedra, e elas não creem que Yahushua é o caminho e que elas próprias são o templo do Espírito, tá certo? Então é isso que Yahushua está falando. De fato morrerão em seus pecados, porque morrerão no pecado do engano da religião, porque a religião é um pecado. Por que é um pecado? Porque a pessoa não está na verdade, a pessoa está na mentira. Então todos aqueles que estão na mentira não estão na verdade. Tá? Ou a pessoa está na verdade, ou a pessoa está na mentira. Não tem como a pessoa dizer que está na verdade andando na mentira. Então, quando você vai a um templo que é um lugar de mentira, que é um lugar de trevas, você não está na verdade. Então, por isso que ele está falando: de fato morrerão em seus pecados. Tá certo? Então, aqui, ó. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Yahushua. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Yahushua disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, olha isso, ele disse o Filho do Homem, que é o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, Yahushua está falando dele mesmo. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Tá certo? Vocês veem que o Pai ensinou o Filho. Tá certo? Para vocês verem que o Filho não é Deus também. Ele é Filho do Altíssimo. Tá? Porque o Pai ensinou a ele. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele, vejam isso. Disse Yahushua aos judeus que haviam crido nele. Porque ele disse essas coisas, os judeus creram nele, tá certo? Aquele povo creram. Aí aqui começa, aonde o Eli Soriano está lendo, veja bem. Disse Yahushua aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Yahushua, a palavra é Yahushua. Então, quando a gente conhece a verdade, que é Yahushua, ela nos liberta, mas ela nos liberta de quê? De que Yahushua está falando dessa liberdade, dessa libertação? Nos liberta desse engano das trevas, deste engano da religião, para a gente ser livres, para seguir ao único verdadeiro pastor, ao único caminho, que é Yahushua. Tá certo? É isso, por isso que ele está dizendo: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Ou seja, ele está pensando no físico, mas Yahushua está falando no entendimento. Livres no entendimento, livres do engano da religião, para ser livres no entendimento em Yahushua, tá certo?
E Arruxa respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E quem vive pecando? Aquele que está na lei, que não está no espírito. Por quê? Porque anda na carne. Tá? A carne está vivificada e não o espírito. E aquele que anda no entendimento do espírito, o espírito está vivificado e a carne está mortificada. Por isso que Arruxa está dizendo isso, ó. E Arruxa respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se o filho libertar de quê? Aqui ele está falando dele mesmo. Se o filho quer ele mesmo, quer Arruxa, ele mesmo, libertar, vocês de fato serão livres. Libertar desse engano da religião, desse engano da lei, que são trevas. Verdadeiramente vocês serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Isso ele está falando para quem? Para os religiosos, para os líderes religiosos. Vejam bem, eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Arruxa: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade que ouvi de Iarro. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Iarro. Aí ele está falando aqui, o único pai que temos é Iarro, se referindo que o pai deles é Iarro. Disse-lhes Arruxa: se Iarro fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Iarro e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. E Arruxa sempre está falando, ele me enviou, o Pai me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o Terron. Aqui está diabo, mas é o Terron, que é o Deus desse século, que é o Deus das trevas, que é o Deus falso. Tá? Então, vocês pertencem ao pai de vocês, o Terron, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Iarro ouve o que Iarro diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Iarro. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Arruxa: não estou endemoniado. Pelo contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém guardar a minha palavra, ou seja, se alguém andar nele, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que, se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Quando Arruxa disse que aquele que crê não verá a morte, aquele que andar nele, que guardar a palavra, que é ele, não verá a morte, ele está falando de Terron, porque o Terron é a morte. Tá? Não é assim a morte física, mas eles estavam entendendo que era a morte física. Respondeu-lhe Arruxa: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, veja bem, ele conhece o Pai e guarda a palavra.
Então, Yahushua também, ele guarda a palavra do Pai. Assim como nós temos que guardar a palavra, que é Yahushua, ele também guarda a palavra do Pai. Ele também é obediente nisso. Tá certo? Então, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Yahushua, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha isso. Quando Moisés disse para Yahushua, eu não sei falar, eu falo assim, eu sou gago, eu não sei falar, não sei o quê. E ele disse, diga, eu sou me enviou. Ele disse, diga, o eu sou me enviou. Tá certo? Então foi Yahushua que falou para Moisés lá no Monte Sinai. Lá no monte, quando ele falou, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde eu estou é santo. Tá certo? Então vocês vejam aqui, ele respondeu-lhe Yahushua, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E foi isso que ele disse para Moisés, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Yahushua escondeu-se e saiu do templo. Veja, eles queriam matar Yahushua lá no pátio do templo. Vocês vejam que esse lugar é um lugar de morte. Que vocês vejam que ele queria matar Yahushua, para vocês verem que eles não estavam no entendimento, que eles queriam matar Yahushua no pátio do templo, tá certo? Que aqui está o templo, né? Mas que era no pátio do templo. Então vamos voltar aqui, na parte aqui que ele está lendo aqui, tá certo? Vamos continuar. Se vós não permanecerdes na minha palavra, sois não meus verdadeiros discípulos. Não sois meus verdadeiros discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, junto com fé, é necessário permanecer na palavra de nosso Senhor. And they will be the true disciples. E assim, então, serão verdadeiros discípulos. So, if you do not continue in the word, então, se você não continua na palavra, and you do not continue in faith, se você não prossegue na fé, you will not be a true disciple. então você não vai ser um verdadeiro discípulo. A true disciple continue in faith, Um verdadeiro discípulo continua na fé and continue in obedience to the word. e continua na obediência da palavra. See, if you do not, Amados, ele está dizendo aqui que se a pessoa não permanecer na palavra, né, ela não está em obediência. Então a pessoa para ser salvo, ela tem que permanecer na palavra e na obediência. Só que aquele versículo de Jeremias 26, tá? Olha só, veja bem, o trocadilho, a maldade que esse homem está fazendo na mente das pessoas, né, uma lavagem cerebral tão satânica que esse homem está fazendo, que em Jeremias 26, como ele botou antes, tá? Vamos botar aqui só para vocês verem. 26, verso 2, ele diz assim, vou só colocar aqui, só ler só essa parte aqui para não ficar longo o vídeo, tá? Mas aqui está dizendo aqui, aqui, no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Iarro, tá? Então vem aqui, assim diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar, não omita uma só palavra. Ou seja, ele colocou esse versículo para dar a entender que a pessoa, para andar na palavra, para permanecer na palavra de Jesus, como ele fala de Jesus, a pessoa tem que estar num templo de pedra. Vocês estão entendendo a maldade dele? Ou seja, a pessoa, ele está dizendo, tem que permanecer na palavra, mas ele colocou esse versículo para dar a entender que a pessoa, para crer em Jesus, ela tem que estar num templo de pedra. Essa é a maldade dele. E a pessoa inconscientemente não sente essa maldade porque as pessoas estão presas nesse engano da religião. Tá certo? Então as pessoas vão entender que ele botou esse versículo, então as pessoas que estão presas na religião vão entender que a pessoa, para estar em Jesus, nesse templo de pedra, ela tem que estar num templo de pedra.
e não ser o templo. E na verdade, nós quando permanecemos em Yahushua, é porque nós somos o templo e não vamos ao templo, tá certo? Então vocês vejam bem o que ele está fazendo, vão vendo. Obey, Se você não obedece and you just have faith, e você somente tem fé, you will not be saved. você não vai ser salvo. 1 Coríntios 3, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, não somente fé, mas toda fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. So, if you continue in faith, Então, se você continua na fé, but there is no love, mas não existe amor, you are nothing. você não é nada. You will not be saved. Você não vai ser salvo. 13. agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Tem coisa maior do que a fé, and that is amor. E que é o amor. So, faith is necessary, Então, fé é necessário, but there are things that you have to add to faith. mas existem coisas que você precisa acrescentar à fé. 1:5, segundo Pedro. É por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Amados, veja bem, ele só leu até aqui, pois aqueles em quem há estas coisas é cego. Aí depois ele mudou para o outro versículo. Então eu quero botar aqui para vocês o 2 Pedro 1, tá certo? Porque o que dá a entender nele é que a pessoa, para ter fé, ela tem que ter fé e tem que estar no amor, né? Ela não adianta só ter fé, mas ela tem que estar no amor, beleza. Só que ele não está dizendo que tem que estar no amor, em estar em Yahushua. Mas o que dá a entender aqui é que tem que estar em amor e obedecer para estar na igreja e fazer as obras de Deus, que na verdade são atos religiosos. É isso aqui de maneira oculta, tá certo? Que ele está de maneira subliminar, que ele está botando na cabeça das pessoas de que para as pessoas estarem na palavra que é Yahushua, elas têm que estar num templo e ter fé para estar no templo e ter o amor para elas poderem praticar as obras, né, de Deus, que eles falam, as obras de Deus, que na verdade são as obras da lei, porque são obras de atos religiosos. Então, vamos ler aqui, amados, o que segundo Pedro está falando, tá? É assim, porque ele lê somente versículos isolados, lê uma parte do versículo aqui, é segundo Pedro mesmo, né? A gente, é engraçado que é isso mesmo. Tem hora que eu esqueço as coisas, impressionante. Segundo Pedro 1, tá? Então vamos ler aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahushua, aqueles que mediante a justiça de nosso Yahweh e Salvador Yahushua receberam conosco uma fé igualmente valiosa, tá certo? Aqui ele está falando da fé, tá? Que ele recebeu de nosso Yahweh e Salvador de nosso... Aliás, esse aqui de nosso Deus e Salvador Yahushua, não é que ele está falando que Yahushua é Deus, porque Yahushua não é Deus, tá certo? Mas ele está se relacionando que o Pai, ele estava no Filho. Então, o Pai é um, o Filho é outro. Só que ele botou aqui de nosso Deus e Salvador Yahushua, não é que Deus que Yahushua é Deus, mas porque Yahweh estava em Yahushua, tá certo? É isso que a gente tem que entender. Então,
Benevolência e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Yahweh e de Yahushua, o nosso Senhor. Aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Benevolência que está graça, mas eu estou lendo benevolência. Benevolência e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Yahweh, ou seja, de Yahweh, que é Deus, que é o único Deus verdadeiro, de Yahweh, e de Yahushua, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas em que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos amou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento. Aqui foi a parte que ele leu, tá? Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Yahushua, estejam inoperantes e improdutivos. Aqui ele está falando inoperantes na fé de não exercer essa parte aqui, o que ele está falando aqui, você está entendendo? Olha aqui, veja bem, por intermédio, aqui ó, por isso mesmo, pense para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ou seja, o conhecimento, conhecer é Yahushua, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Yahushua, sejam inoperantes e improdutivos. Aqui não está falando sejam inoperantes e não ir na casa de Deus, entendeu? Porque ele está dando a entender, assim, de uma maneira sutil, de que a pessoa, para crer em Jesus, tem que estar no templo de pedra. Tá certo? Vocês podem reparar que ele botou um versículo de templo, justamente para a pessoa entender isso, que para a pessoa ser salva, para a pessoa crer em Yahushua, ela tem que ir no templo, tá? Todavia, se alguém não as tem, está cego. Ele leu só até aqui, ó, tá? Mas vamos ler. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Só vê o que está perto, só vê o quê? O que está na lei, o que está no templo, tá certo? Então, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Yahushua. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Firmados na verdade que receberam. Que verdade é essa? É Yahushua, que é a verdade, tá certo? Então tem que estar firmado na verdade que receberam. Não é firmado num templo físico onde o Altíssimo não habita. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, no tabernáculo deste corpo. O corpo é o tabernáculo. Onde estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Não no tabernáculo, no templo de pedra, mas é no tabernáculo deste corpo, porque o Altíssimo habita em nós. Despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Yahushua já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Yahushua. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e esplendor da parte de Yahu Pai. Veja, da parte de Yahu Pai. Quando ele quem? Yahushua.
tá? E Yahusha recebeu honra e esplendor da parte de Yahweh Pai, quando da Suprema, do Supremo Esplendor, que aqui está a glória, mas estou lendo esplendor, lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram por parte de Yahweh, impelidos pelo Espírito de Yahweh, tá certo? Então vamos voltar aqui para ver, né, o que ele está falando aqui. Veja bem, ele está distorcendo tudo, tipo, na cabeça dele, o que ele está querendo fazer as pessoas entenderem é que para as pessoas estarem firmes na palavra, ela tem que estar no tempo, tá? Vamos ver. Veja bem. Where are those cegos going? Onde é que os cegos estão indo? 15:14. Mateus 15:14. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. See? Faith only will bring you to barranco. Fé somente vai levar você para o barranco. The Bible is not made up of only 2 verses. A Bíblia não é só feita de 2 versículos, irmão. A soma da palavra de Deus consiste de tudo. Consiste a verdade, forma a verdade. Take one and it is not right. Tire um e já não está certo. Add one and it. Acrescente um e também não vai You estar have to certo. take them all. Você precisa tomar por inteiro. So if there are 3 that you have to take the 3. Então, se existem 3 que você precisa tomar, tome os 3. Fé, a esperança e amor. A maior destes é o amor. That is what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. Espero que tenha entendido isso, irmão. Ou seja, amados, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, tá? Pelo que eu entendi aqui a malícia dele, ele está dizendo que não basta somente a pessoa ter fé. Porque, veja bem, a Escritura é bem clara, né? Que se você crer, você será salvo. Então, basta crer. Tá? E nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé, mas pela fé em quem? Pela fé em Yahusha. Então, nós somos salvos pela fé nele. Tá certo? Mas o que ele está dizendo aqui, que não basta ter somente fé. Você tem que ter fé, e na fé você tem que ter o amor. Mas esse amor que você tem que ter, na ideia dele, na ideologia satânica dele, esse amor que você tem que ter é você estar na palavra, mas na palavra você tem que estar num tempo de pedra. Aí ele realmente não respondeu a pergunta do rapaz. Porque de fato, se você crer, você já está salvo. Mas se você crer da maneira correta, como Yahusha disse. E como Yahusha diz, para a gente crer? Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então é assim que nós temos que crer. Ele crê que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então nós temos que crer. A gente não precisa comer um pão físico na igreja, num tempo de pedra, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz, eu sou a água limpa, eu sou a água que te limpa. Vocês já estão lá limpos, lavados pela palavra, que a palavra é ele. Então, não precisa da gente tomar um banho físico, num tanque batismal, num tempo de pedra para a gente ser limpo. Então, o que o Eli Soriano disse aqui é que, não basta só crer, você não tem que crer somente. Tá? Você não tem que ter somente fé, você tem que ter fé e amor. Mas que amor é esse que você tem que ter, que ele diz? É o amor de estar no engano da religião no tempo de pedra, fazendo a obra de Deus. Segundo isso, é isso que ele quis dizer aqui. E que a pessoa que está presa na religião entende dessa forma. Então, eu tenho que crer em Jesus, então eu tenho que crer em Jesus, então eu tenho que fazer a obra de Jesus. Então eu tenho que estar no tempo de pedra.
Tá certo? Porque se eu creio, tem que estar na igreja. Porque foi isso que ele botou aqui em Jeremias 26:2. Ele colocou um tempo para quê? Para a pessoa relacionada, que é a pessoa para crer em Jesus, como ele diz, a pessoa tem que ir num templo. E sendo que Yahushua, ele não habita em templo feito por mãos humanas, porque o pai não habita ali. Se o pai não habita ali, muito menos o filho. Tá certo? Então, amados, fica aí esse vídeo para reflexão. E vocês evangélicos que estão no engano da religião, tá? Saiba que vocês, se continuar no engano, e Yahushua, ele está chamando a todos, ele chama para fora da religião, para fora do engano. Então, se vocês estão ouvindo a voz de Yahushua, não endureçais o coração, não endureçais o coração ao espírito, saia, porque ele não habita dentro de templos feitos por mãos humanas, ele não habita. E você, para crer, basta crer somente. Se você crer, você será salvo. Tá? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Foi isso? Creia em Yahushua, como o apóstolo Shaul disse. Crê em Yahushua, será salvo tu e tua casa. Mas para crer em Yahushua, você tem que crer do modo que ele ensinou. Você tem que andar no ensinamento que ele ensinou, e não em doutrinas, e não em fábulas, e não em mentiras da religião. Então, para você crer nele, você tem que ir nele, em Yahushua, no caminho que é Yahushua. Você tem que ir no pastor que é Yahushua, e não aí a religião, no engano da religião, que te faz escravos. Vocês são livres da religião, vocês precisam ser livres. Como eu li aqui em João 8, ele dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é essa liberdade que Yahushua oferece a vocês, através da morte do madeiro, certo? Porque ele morreu no madeiro por nós. Essa liberdade de ser livre da religião, estar em Yahushua, tá certo? E, através da gente estar firme, permanecer nele, no caminho que é ele, no ensinamento que ele nos ensinou, no entendimento, aí sim, nós seremos salvos, certo? Ele veio nos salvar, tanto do engano da religião, porque ele veio nos libertar desse engano, e ele veio salvar a nossa alma, para nos dar a vida eterna com ele. Então, fica essa reflexão, orem no entendimento, vocês, amados, que estão no engano, e peça ao Pai para mostrar, porque ele revela toda a verdade, tá certo? Então, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.